vamos falar sobre os transportes passivo e ativo. Estes transportes estão relacionados com transportes de substâncias menores. O transporte passivo. Esse está relacionado sem gasto de energia. Isso indica sem o gasto da molécula de glicose. O primeiro, difusão simples. Como o próprio nome diz, o simples transporte de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem dificuldade dessas substâncias passarem pela membrana plasmática, como, por exemplo, a passagem do oxigênio entrando para a célula e o gás carbônico saindo da célula. São transporte dessas substâncias sem dificuldade pela membrana plasmática. Osmose. Ocorre o processo de transporte do solvente, ou seja, de água, pela membrana plasmática, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, a osmose sempre estará associada com o transporte hídrico. Difusão facilitada. Difusão facilitada está relacionado com o transporte de substâncias que tenham dificuldade em passar pela camada bilipídica da membrana plasmática, por conta dos lipídios. Então, difusão facilitada, haverá necessidade da proteína transportadora. Observe essa imagem. Difusão simples, como o nome diz, simplesmente a substância sai do meio extracelular, passa pela membrana plasmática sem dificuldade para o meio intracelular. Difusão facilitada. A substância passa do meio extracelular para o meio intracelular com a ajuda da proteína transportadora. Transporte ativo. No transporte ativo, ele é conhecido como bomba de sódio e potássio. O potássio é fundamental para o processo da respiração celular. E o sódio é importante para manter o controle hídrico, quer dizer, de água dentro da célula. Vejam que o potássio é o K e o sódio é o Na. Um precisa sair e o outro precisa entrar, quer dizer, um ciclo contínuo. Um entra, o outro sai, um entra e o outro sai. A cada medida que um entra, ocorre a perda de uma molécula de glicose. Por isso que o transporte ativo ocorre a perda de energia. E vejam que nas duas extremidades eu tenho proteínas transportadoras para carregar o sódio para entrar no meio intra e carregar o potássio para sair do intra para o meio extracelular. Essa é a grande diferença, a perda de energia.